Olá, meu amigo, minha amiga, amado ouvinte. Inicia-se agora mais um programa na Rádio Paz FM, curando os feridos, levantando os caídos. É algo da parte de Deus. Eu quero cumprimentar todos com bom dia, se for pela manhã, se você estiver na live ao vivo, se não, boa noite. Boa madrugada, tá certo? Que Deus te abençoe. Boa tarde, não sei que horário que você vai assistir depois desse vídeo, mas quero te desejar que a bênção de Deus esteja no teu lar, na tua casa. Bom dia, pastor Oséias. Bom dia, pastor Miguel Fernandes. Bom dia, Deus abençoe a cada um que está sintonizando agora e você que vai sintonizar. Que a bênção do Senhor Jesus te acompanhe nessa manhã. Ô, glória, é uma manhã de vitória, uma manhã de bênção. Acorda dando o grito da vitória, porque o Senhor está contigo e nós estamos com o Senhor aqui e é algo maravilhoso. Vai ser uma manhã diferente, porque cada manhã é diferente, nenhuma é igual a outra. Então, é uma chance que Deus dá. Tem uma passagem que diz assim, ó: dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Então, isso é algo maravilhoso, meu querido. Então, permita-nos entrar na tua casa, no teu lar, no teu carro contigo aí, né? Onde você estiver nos acompanhando, compartilha esta live, compartilha o link da rádio e vamos estar juntos nesta hora, porque esta rádio é feita para você. É para o amado ouvinte que é feito a programação, as nossas orações, tudo é para te abençoar. Amém, pastor Miguel? Verdade. Você também pode nos ajudar. Como, pastor? Divulgando pelo Facebook, pelo Instagram, para que possam mais pessoas assistir e visualizar, que esse trabalho continue em nome de Jesus Cristo. Aos irmãos que já estão entrando aqui, um bom dia. Bom dia, Beatriz. Deus abençoe. Crispim, José Raimundo, Deus abençoe. A página daqui da Perdão em Vida. Elza, Deus abençoe. Amanda Santos. Olha o povo entrando aí. Isso, esse é hoje é quinta-feira, hoje é dia de bênção. Ontem eu tive um culto abençoado lá, maravilhoso, e só vitória, só bênção, em nome do Senhor Jesus. E é isso aí, vamos fazer oração, vamos orar, eu vou orar agora. Pedir a bênção de Deus para iniciar essa programação abençoando a tua vida. Tá certo? Vamos orar. Querido e eterno Deus e poderoso Pai, neste momento eu venho clamar a Ti, Senhor, e suplicar a Tua bênção, a Tua presença conosco. Pois o Senhor mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Então, em Ti nós falamos, movemos, andamos, em Ti nos alegramos. Meu Deus, eu peço a direção do Senhor, que o Senhor venha usar nas tuas mãos hoje a minha vida, a vida do pastor Miguel Fernandes, do pastor Oséias, para que nós, na unidade da fé, venhamos, meu Deus, transmitir paz, saúde, libertação, restauração, através do teu poder, usando as ondas da Rádio Paz. Seja conosco, meu Deus, e visita estilar esta casa enviando anjo, na casa de cada pessoa que estiver sintonizada conosco, que há ainda de sintonizar. Que os anjos do Senhor possam estar na casa desse homem e dessa mulher hoje, trazendo vitória. E que o Senhor venha usar este povo, meu Deus, nas tuas mãos. Sê conosco agora e nos abençoe com a tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que eu oro e te agradeço. Ô, glória! Aleluia. Amém, pastor? Bom dia, bom dia. Já vai acordando aí, você que está indo para o trabalho. Deus te abençoe nessa jornada. Para quem está de manhã, né? Porque vai nos assistir à tarde, boa tarde. Boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que a pessoa... Se você estiver aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Deus abençoe. Nós temos um ouvinte que todo dia de manhãzinha, lá da Inglaterra. Então lá não é manhã, né? Lá já é tarde. A gente fala bom dia, ela... Então... Aí ele fala assim, não, mas aqui já é tarde, meu irmão. Então, por isso que eu falei boa tarde, né? Então, boa tarde, boa noite, vai ser vitória para ti. Ontem eu estava falando aqui, e é verdade, pastor. Você imaginou, o pastor Zéias, alguém liga lá do Japão, aí o Espírito Santo entra em nós e a gente traduz para eles. Porque teve gente que ligou aqui falando línguas estranhas, ou outro idioma, outro dialeto. Você vê o poder de Deus, mas mesmo assim Deus ainda faz a gente compreender. Ontem tinha gente do Uruguai nos assistindo. Deus abençoe. Sempre tem alguém de fora, tem aqueles que não ligam também, queridos. Eu quero falar que sempre tem gente do mundo inteiro, porque a Radionet é o mundo inteiro, o Facebook é o mundo inteiro. E o interessante é que nós, não é porque você ligou, se ligou alguns,
falando que eu estou no Portugal e tal, tem gente que está assistindo que não liga, que não entendeu? Verdade. Talvez está na Radionet ouvindo, talvez na cadeia, como aquela mulher falou daquele A rapaz. audiência tem sido uma bênção. Né? Então, a gente não sabe. Então, o vídeo fica no ar, pessoas vão assistir do Brasil, fora do Brasil, por isso que bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, não importa o horário que você esteja nos assistindo, que a bênção de Deus vai chegar na tua casa, tá certo? É isso aí, pastor. Olha, quero falar uma coisa para você. Divulgue nosso trabalho. Também entre em contato conosco aqui ao vivo. Rádio Paz, FM 87.5, pelo telefone. Se você estiver fora de São Paulo, no outro estado, você põe 5511-5932-9484. Também vai estar aqui na plataforma, já colocou aqui, tá certo? Então entre em contato conosco, fale conosco, diga um bom dia para nós, fale a tua bênção, a tua vitória, né? É isso aí, meu querido, minha amada. Como nós temos o tema do programa é curando os feridos, levantando caídos, porque tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que está ferida, tem muita gente que está afastado do Senhor, que está distante de Deus. E é esse povo que nós queremos alcançar. Ajudar, ainda que seja o mínimo, ainda que seja uma, duas pessoas que estão no sofrimento, nos ouvindo, nós oramos antes, nós buscamos a Deus para que Deus possa alcançar essa pessoa, para que Deus possa restaurar a vida dessa pessoa e que na programação ela venha receber uma cura, um milagre, um fortalecimento, que venha abrir uma porta aberta para ela, tá certo? E que ela possa levantar e ir para a casa do Senhor e para a igreja buscar a Deus. Amém, pastor? Verdade. Irmãos, Deus é maravilhoso. Olha, tem pessoas sendo curadas. O pastor ontem estava falando com as irmãs ontem pela manhã. As pessoas estão sendo abençoadas nessa programação. Sim. Por isso nós estamos aqui, para te ajudar. Mas também você também pode ser ajudado. Como? Indo para uma igreja, indo para a casa do Senhor. Qual é o endereço, pastor? Você pode entrar pelo Facebook ou pelo Instagram. Um exemplo, você está aqui perto, você mora aqui perto da Redondeza. Ontem eu mandei uma pessoa que mora lá no São José, eu falei, eu queria ir numa igreja. Ele falou, ó, aqui na Vila Natal, que é a sede do pastor Valdir Ferreira, aí eu coloquei o endereço, Rua Daci Lima da Glória, número 35. Você vai lá, no Uber você fala assim, eu quero na igreja Perdão em Vida. O Uber te leva em 3 endereços. Aí eu falei para ele, a sede fica aqui no Vila Natal. Aí o rapaz falou assim, então eu vou assistir lá. Eu falei, ó, lá tem um espaço, lá tem estacionamento, lá é um sítio bem grande, lá tem uma igreja muito bonita, bem estruturada, tem espaço para tuas crianças. Domingo pela manhã, às 8 horas, o povo está em consagração, e depois da consagração, o povo toma um café maravilhoso. Quando, assim, o povo não vai nem embora para casa, o povo fica pro almoço lá, que é uma delícia, irmãos. Eu tô falando que eu participo lá, é uma benção, tá? Então, esse que eu falei pro Uber lá, pro rapaz, então você também já põe aí o endereço para você estar se localizando para ir lá, tá certo? Ou você pode ir também aqui perto da Avenida Carlos Benjamin dos Santos, número 1159, tá certo? Perto da Belmira Marim, ou no Casa Grande. Casa Grande. Tá certo? Então, tem essas opções. Igreja, Perdão em Vida. Ou você pode vir aqui na Rua Caetano Bene, número 400. Comunidade Cristã Portas Abertas, tá certo? E vai nos divulgando aí, ó. Vai fazendo o teu trabalho, nos ajudando aí, para que esse programa chegue em muitas pessoas para a glória do Senhor Jesus. É isso aí. Compartilhe aí essa programação e nos ajude a levar o evangelho. Por exemplo, tem uma palavra de Jesus aqui, pastor, que está no livro de Mateus. Isso aqui Deus dá quando eu estou orando, querido. Dá para mim, dá para o pastor Miguel, Aleluia. mensagem. Então a gente não vem aqui trazer uma mensagem, simplesmente chegou aqui. Eu estava orando hoje já por você. 4h40 da manhã, eu já estava de joelho clamando a Deus, pedindo uma palavra. Ele me deu a palavra ontem à noite, eu não sei se é essa. Aí quando eu fui orar hoje, eu falei, Deus, me lembra a palavra de ontem que o Senhor me deu, que era para me falar na rádio, que eu estava orando e tal, mas aí veio essa daqui no meu coração quando eu estava orando. Mateus 24, no versículo 12. Para a pessoa que talvez está nos ouvindo aí, que ou busca a Deus assim, aos poucos, é uma profecia que Jesus fala assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí diz assim o 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse negócio do amor esfriar é uma coisa muito séria. Verdade. Muito séria, porque
o amor, ele só não se... Porque aqui está falando diretamente daqueles que servem a ele. Verdade. Não é do mundo. O mundo não tem esse amor. O mundo não tem. Só que a gente pode levar essa mensagem também para o mundo. Verdade. Quantos maridos já não esfriou o amor para com a esposa? Verdade. Quantas esposas já não esfriou o amor para com o marido por se multiplicar o pecado? Verdade. Porque o pecado, ele não vai atingir só os servos de Deus. Porque tem muita gente, pastor, que está em casa agora, que não quer nem se levantar para ir para a igreja. A Bíblia diz assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, que seriam os escândalos. Verdade. E Jesus fala embaixo dos escândalos depois, né? Então, por se multiplicar, a pessoa vê tanto erro, tanto problema, aí ele acaba se esfriando para com Deus, e ele não quer mais buscar o Senhor, ele não quer ir nos cultos, quando vai, eu só vou nos domingos. Se o pastor lançar uma campanha, como a gente vai começar uma campanha Verdade. aí, né? As bênçãos já foram liberadas, vai ter um nome que a gente acrescenta, o milagre começará por mim, pastor. Para as pessoas virem buscar a Deus, pagar um preço, se esforçar, né? Porque o milagre começa por essa pessoa, ela começa a provocar o milagre. Então, é uma passagem que diz que Jesus profetizou isso. De repente tem pessoas em casa frio, gelado, que não quer mais buscar o Senhor. Algumas atitudes têm que ser mudadas, né? Às vezes a esposa já está naqueles dias ruins, aí já não quer mais conversar com o esposo. Tudo é falta de conversa, irmão, diálogo. Deus também se relaciona conosco conversando com Ele. Se você não conversa com Deus, não tem como Ele ter um relacionamento contigo. Você sabe o que Deus revelou para mim? Eu estava em oração, eu nem ia falar isso aqui agora. Eu ia fazer um culto e pregar depois. Certo. E eu estava orando, Deus disse para mim, quando o marido é crente e ele esfria o relacionamento para com Deus, Nossa. vai esfriar a mulher dele para com ele. Ela vai ficar fria. Ou seja, até o casamento atinge. Se ele tiver frio com Deus, na busca, o homem, a mulher dele vai se esfriar também. Eita, o negócio Deus é falou sério, isso hein? para mim, eu estava em oração. E quando a gente, já que está falando isso aqui, já o Espírito Santo direcionando, porque aqui está falando dos crentes se esfriar. Verdade. Então, quando você se esfria para com Deus, vai se esfriar suas amizades boas, vai Verdade. se esfriar teu casamento, teus filhos, o teu relacionamento Se com seus afastam, né? porque atinge tudo. Então, quando você está em dia com Deus, que o seu relacionamento com Deus está, a sua intimidade com Deus perfeita, a sua intimidade com a tua mulher vai ser uma bênção, a intimidade com os teus filhos vai ser uma bênção, porque o seu relacionamento com Deus vai estar perfeito, correto? Verdade. Isso é para os nossos membros, seu membro das suas igrejas, para mim, os obreiros, diáconos, pastores que estão nos ouvindo, né? Vai depender qual é o relacionamento que você está tendo com a sua vida diária, com o seu tempo. Porque a mais precioso que nós temos é o tempo. Você, de repente, você está no videogame, no computador, a mulher está no celular, e você nos joga, nas minisséries, nos filmes. Aí fica perdendo tempo em minissérie, esquece do seu relacionamento com Deus. E aí o resto vai por água abaixo também, não é isso? Verdade. Tem um pastor aqui nos assistindo. Buenos dias, irmão. Deus abençoe, irmão. Né? Que Deus abençoe a tua vida. O nome dele é Fabrício Augusto. Ele não é do Brasil. Está fora do Brasil. Deus abençoe. Amém. Da Assembleia de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, nosso irmão da Argentina. Então, isso é muito importante que nós estamos falando. Como é que está? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, as pessoas começam a ver escândalo, pecado. Ai, não vou mais para a igreja. Ai, não vou mais isso, não vou buscar. E fica em casa. Aí você se esfria seu relacionamento com Deus. Para explicar a verdade assim profunda para o povo ouvir e aprender, quando o seu relacionamento com Deus se esfria, vai se esfriar com o seu sócio, com a tua empresa, vai começar a atrapalhar tudo em volta de você, porque o relacionamento principal que você tem que ter é com Jesus, é com Deus. Se o teu relacionamento íntimo com Deus está perfeito, o teu relacionamento íntimo com a tua mulher também vai estar perfeito, com os teus filhos perfeitos, com o seu patrão, com os seus clientes, com seus tratos e contratos, seus negócios, depende de tudo. Então, nós vamos pregar hoje para você que se esfriou na obra, se esfriou para com Deus, você que é obreiro, que é diácono, diaconisa, que é pastor, que relaxou, que estava orando muito, não está mais, que estava sempre na igreja, não está mais, porque as minisséries, os jogos, os videogames, tudo tá atrapalhando, os passeios, né? As viagens, está tirando você, né, pastor? Evitando o relacionamento íntimo com Deus. Mas também não é aquele, né, pastor? Que muitos casais fazem assim, eu amo minha esposa. Não é isso, irmão. Essa não é tem coisa que as pessoas postam também que, por exemplo, o marido nunca sai com a esposa. Aí quando sai, tira um monte de foto no restaurante, em qualquer lugar. Não é isso, isso não é amor. Você está fingindo uma coisa que não existe.
O amor, primeiro amor, é um relacionamento com Deus. Se sua vida vai bem com Deus, a sua esposa, você não precisa falar nada. A presença de Deus faz você ter um relacionamento maravilhoso com sua esposa. Porque muitos hoje em dia só nessa mentira, né? Nessa falsidade. Não, o homem, ele pensa que ele vai melhorar o relacionamento dele com a esposa, levando ela para passear, e não adianta, eles brigam lá, eles voltam brigado. Daqui 15 dias, eles aí voltam a brigar, não adianta, irmão. É com Deus, o papo é com Deus. E o papo é com Deus e depois acabou. E se vier falar para mim que funciona, eu digo que é mentira. Eu também falo que é mentira. Eu tenho 57 anos e eu estou falando aqui pelo Espírito Santo. Quem está falando aqui, irmãos, tá aqui, ó. Eu vou te contar uma coisa. A palavra de Deus, pastor, os homens não sabem de uma coisa. Por que os botecos estão cheios de homens bebendo cachaça e triste? Porque maltrata a esposa. Eles não sabem que a Bíblia é sagrada. Eu já fiz muita cerimônia de casamento, até o seu casamento, tudo. Verdade. E você também já fez, que é pastor. Eu já fiz mais de 50 cerimônias de casamento na minha vida, muito mais, eu acho. Agora, eu vou dizer uma coisa. A gente sempre ensina uma coisa, que quando se casam, eles não sabem que se eu, para mim, andar angustiado, oprimido, é eu maltratar minha esposa. Verdade. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 5, acho que a partir do versículo 24, se não me engano, fala dos deveres do homem e da mulher. Mas Paulo vai escrever na mão do Espírito Santo, falando que quando ou a mulher ou o homem maltrata o seu cônjuge, está maltratando a sua própria carne. Por isso que os botecos estão cheios de homens aí, bebendo tudo, porque maltratam uma esposa, quem sofre é eles. Quem fica angustiado é eles. Quem fica oprimido é eles. E quando a mulher maltrata o marido, é ela que fica rixosa, piorando, ela vai piorar cada vez mais. A situação no lugar de melhorar, pior. Você está entendendo? Então, se o casal soubesse que a felicidade dele tá... Pera lá, deixa eu explicar, porque senão você tem um demônio na tua família aí, você vai querer fazer o que tem muito coach ensinando hoje. Verdade. O caminho é Jesus. Como eu falei, se o teu relacionamento com Jesus estiver mal, esquece. Você pode fazer a terapia que você quiser. Vai resolver. Porque se alguém fez uma macumba pro teu casamento, ou se você já teve vários relacionamentos frustrado, tem um demônio ali atrapalhando a vida sentimental. Às vezes é legiões. Então não adianta você dar dinheiro, dar rosa, dar flor, dar isso, daquilo. Né? Eu nunca fui a favor de dar rosa e flor, porque flor murcha, passa. Dá nota de 100, de 500. Claro, a mulher gosta de coisa boa. O negócio de... Põe 200 conto debaixo do travesseiro dela. Agora também tem um porém, né? Você, esposa, você, irmã que está assistindo aí, ó... Às vezes, seu marido está desempregado, a situação não está boa. Aí, o cara quer uma palavra de conforto. Aí, você já chega falando 5, 10 coisas ruins. Isso não vai melhorar o teu casamento. Então, para melhorar, você tem que ter um discernimento. Você sabe por que Sara foi muito abençoada? Porque a Bíblia diz que Sara era pouquíssimas vezes que Sara falava alguma coisa. E toda vez que Sara abria a boca e falava algo para Abraão, ela falava com coisas respaldada no poder da palavra de Deus. Por isso que ele foi bem sucedido. Então, no lugar de você criticar o teu marido, ore por ele. Faça as coisas. Você sabe que essas pregações que eles fazem, que carrega muita gente para casamentos, história, isso não funciona, porque não é via de regra. Não existe um... Como é que se fala? Um livro, um molde... fugiu a memória a palavra que fala aqui. Obrigado. Um manual de regra que funciona com todo mundo. Não é assim. Por quê? Porque nós somos seres sentimentais. Cada um tem um tipo de sentimento. Então, esse manual que vai servir para um, que o pastor levou, faz aquele culto lá, serve para um, mas para outro não. É verdade. Então, se serve para o casal do lado, para o outro não. Eu lembro uma vez que eu fiz há muito lá no Castro Alves, quando eu dirigia aquela igreja que era lotada lá, eu fiz encontro de casal, mas é o seguinte, eu preguei para os homens separados e para as mulheres separadas. Porque você pode causar briga se você falar de um defeito, igual eu vejo aí. Não vou citar nome de pastor aqui não, mas esses que trabalham, que eu estou falando de casais, humilha muitos, porque se eu vou falar um problema, um erro do homem na frente da mulher, ela vai cutucar o cabo. Você tá vendo aí que você tá errado? Eu vou causar briga. Se eu começar a juntar 2 casais, ou vários casais, colocar em um lugar, e começar a falar a obrigação de um homem na presença da esposa dele, eu já estou diminuindo o homem, eu já estou dizendo que ele não sabe nada. Eu já estou diminuindo a pessoa dele. Né? Ele já vai ficar irado, porque ele vai dizer, mulher, eu estou aqui aprendendo com esse cara. Esse cara é um expert, o casamento dele é perfeito demais, porque ele está ensinando para nós coisa que eu não sei. Ou seja, quem está pregando também tem que aprender com quem está ouvindo. Os casais que vão lá
também tem coisa para ensinar para o casal, para o cidadão que está pregando. Verdade. Então, em questão de via de regras, não existe. O que existe de via de regra é busque a Deus e se ele entrar no teu casamento, a coisa muda. Essa é a regra. Verdade. Essa regra é para todos. Se o teu relacionamento com Jesus, com Deus, está bom... Tudo vai bem, né? Porque tem Tudo mulher vai que bem. tem um temperamento diferente. Verdade. Existe hormônio, aí vai entrar a questão de hormônio, questão de tempo, que até homens, quando os hormônios bagunçam no corpo Muda aqui, tudo, você né? vive com a alma, meu amigo. Só Deus na causa. E outra coisa, pessoal, a realidade de cada um é diferente da outra. Um exemplo, de repente a pessoa vai fazer uma pregação igual coach, o cara é bem de vida. Tem um livro lá, tá escrito aqui, leva ela, dá um dinheiro. Por exemplo, o cara quer namorar a mulher e aí ele tem que dar rosa e dar dinheiro todo dia. Isso é natural. Não precisa dar nada, isso é natural. É o que Paulo disse, não negais uns ao outro. Verdade. Porque o diabo não entre. O corpo da mulher, diz, está lá em 1 Coríntios, pertence ao homem, o corpo do homem pertence à mulher. Se ela tiver com desejo, ele não pode dizer não, né? Ah, me dá rosa, fala bem de mim, que eu quero, né, mano? Conversa é essa. É a lógica do corpo, é algo fisiológico, é uma necessidade dos hormônios. Você quer deixar um caba doido, uma mulher doida, é quando... Porque tem... Talvez nós três aqui estamos tranquilos em questão de intimidade, mas tem gente que os hormônios fervem. E se ele não conseguir, ele fica doido da cabeça. A mulher fica doida, ela fica desesperada. O marido vai trabalhar, ela fica cega olhando pro vizinho. Meu Deus do céu. Então não existe via de regra. Existe buscar a Deus. Tudo bem, mas que ajuda, correto? Correto. Ajuda. É chamado autoajuda. O nome é ajuda. Tudo é válido. Não é 100% regra que se você vai fazer, pá, pum, deu certo. Eu já conheci casal que foi nesse culto e voltou brigando. Porque o pastor jogou um erro, a mulher falou, tá vendo aí? Ou de repente, pastor, tem casal nos assistindo aí, o cara quer fazer tudo para agradar a esposa, aí o cara sai para ir pro restaurante, só tem um pouquinho de condições financeiras, aí quando volta, vai voltar brigando, porque a mulher vai lembrar das contas, com isso, aquilo outro. E, irmão, é melhor você buscar a Deus, pedir uma solução pro Senhor, e Ele te abençoar, e aí seu casamento vai ser uma bênção, e aí você vai administrar tudo que você tem. Exatamente. Então, eu acho que falar sobre isso, né, já tem tantas pregações sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Pedro, o Espírito Santo manda Pedro escrever assim em 1 Pedro 3 primeiro. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Sem palavra. Por quê? Porque a mulher, a tendência dela é falar muito. Verdade. O homem é mais calado, dentro de casa a mulher que fala mais, por isso que Pedro escreve. Calma, é com a sua atitude, com o seu porte. Ou seja, agora, isso aqui funciona por via de regra sem Jesus? Não. Isso aqui só funciona para quem busca Jesus, porque se tiver um espírito de macumba, de feitiçaria, se tiver um problema, uma maldição de pai, de mãe na vida, se tiver que os outros separou, não adianta, você pode fazer o que você quiser, cuidar, zelar, fazer, que vai ter amante, que vai ter problema. Então, para funcionar qualquer ensino que vai funcionar para o casal, por via de regra, aí sim tem que estar a presença de Deus. E aí, a tua intimidade com Deus tem que estar, então não adianta, eu não estou buscando a Deus, Deus não está dentro da minha casa. Se tiver um espírito ruim dentro da casa lá, um demônio, o cara vai agradar a mulher, mas na hora de deitar começa uma briga. Cutucou o diabo, cutucou ali, coloca uma doença, uma dor na mulher, coloca um problema. Então, aí só que Pedro só escreve para as mulheres? De jeito nenhum. Olha só aqui, ó. Aproveitando aqui, deixa eu ensinar algo aqui, porque a Bíblia Sagrada, ela não faz menção de Maria, de certas mulheres aí, como mulheres top da Bíblia. A nossa mãe na fé, sabia que nós temos uma mãe na fé? Certo. Nós temos um pai na fé. Sim. Quem é ele? Abraão. E quem é a esposa de Abraão? Sara. É nossa mãe na fé. A Bíblia relata, a Bíblia fala em Romanos, fala em Pedro, de duas mulheres, a Bíblia cita que nós temos que respeitar essas mulheres, que é Sara e Rebeca. E também fala um pouco de Raquel, mas mais Sara e Rebeca. E aqui está falando isso. Aqui ele está falando assim, ó. Pedro, ele fala assim, no versículo de número 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, quer dizer, filhas na fé, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Aí ele fala para os homens agora, igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher. O marido tem que honrar a mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Por exemplo, um homem que maltrata a esposa, que bate, Deus não ouve ele. Meu Deus. A oração dele, tem pastor que deixa a mulher triste, espanca a mulher. Como é que Deus ouve um homem desse? Está escrito aqui que Deus não ouve a oração dele. Não. Ele vai jejumar, Deus não vai receber o jejum. Ele vai orar, Deus não vai receber a oração, porque ele está maltratando a esposa. Mas a esposa também não pode
querer mandar, porque está escrito lá em Timóteo, eu não aceito e permito que a mulher ensine nem use autoridade sobre o homem. Então, a palavra de Deus diz que se você buscar a Cristo, levar ele para dentro da sua casa, intimidade, por exemplo. Eu vejo um monte pregando, você quer namorar a mulher, mas maltrata e tal. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7. O corpo da mulher não pertence a ela, é do homem. Quando se trata da intimidade, o corpo do homem não é dele, é da mulher. Se a mulher tiver desejo, o homem tem por obrigação é hormônio, ele tem que apagar aquele fogo. Nessa hora a mulher tem que ser bombeira e o homem bombeiro. Verdade. Tá? Se quiser, eu leio aqui. Se quiser, escrevam aí. Se vocês quiserem que eu leia, eu vou ler aqui. Né? Agora, o mais forte é o que está lá em Efésios 5. Que quando um maltrata o outro, quem sofre é quem está maltratando. Verdade. E tem gente que não sabe disso. Sabe? Tem mulher que ela fala, vou castigar esse homem, ele vai ver. No outro dia ela vai amanhecer com angústia. Tipo, quase com opressão, com ansiedade, e não sabe por quê. Entendeu? Ela fala, eu amanheci angustiada. Aí Deus fala, você soubesse que aquele que você quis maltratar, que você não cuidou, que você não zelou, que você fez pirraça, essa pirraça vai voltar para você. E se você cuidar bem do seu cônjuge, ele só vai ser feliz, não é se você cuidar dele, ele só vai ser feliz se cuidar de você. E você sabendo que você é feliz cuidando dele, fica tranquila, faz tua parte. Se ele for brucutu, ruim, cuida, faz a tua parte, que a felicidade nunca vai apartar do seu coração. Porque às vezes você fala assim, eu não vou fazer ele feliz porque ele me deixou triste. Calma, você ficou triste porque fez ele triste. Porque a tristeza, ele não vai ficar triste. Ele vai ver, eu vou castigar ele. Ele vai estar alegre. Se você não deu a comida, não deu, ele vai estar feliz. Mas você vai começar a ficar rancorosa. Então, faça a tua parte. Cuida bem, se ele te dá alguma coisa ou não, que aí a alegria não vai apartar do seu coração. Deus será contigo e vai te dar vitória. E vice-versa para o marido também. Então, como está na palavra do Senhor, né? É assim que funciona. Fica à vontade, pastor Miguel. O casal, ele tem que ser assim, o que é o casal? O casal é um conjunto de dois, mas lembre que tem Deus. Então se forma três. Se Deus não entrar, já era. Então, se Deus não estiver na sua vida, na sua casa, nada vai resolver. Você pode mudar algumas atitudes. Não precisa fazer umas coisas que o povo está fazendo, achando que está dando certo, e não está dando. Sem Deus, irmão, tudo fracassa. Então, com Deus, você vai ter resultado maravilhoso com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Por que você acha que hoje muitos casamentos estão sendo destruídos? Porque não tem Deus na família, não tem Deus no lugar. Quando não tem a presença do Senhor, a casa fica abandonada. Então, qualquer um entra, qualquer um destrói, né? Às vezes, eu sempre repreendo os irmãos na igreja, algumas irmãs, sempre falo, olha, o seu maior bem não é o seu filho, é o seu marido. O maior bem, homem, que você tem... Depois de Deus, né? Depois de Deus. Aí eles falam assim, mas por que, pastor? Eu falei, porque acima de nós tem a presença do Senhor. Esse aí é o maior tesouro que nós temos. Você sabe que a maior riqueza que o ser humano tem na Terra não é marido, não é sexo, não é filho, não é pai, não é mãe, não é esposa, não é dinheiro, não é riqueza, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é dado por nós. O Espírito Santo que foi dado, que habita dentro de nós, é Deus. Ele é acima de tudo, ele é o dono de tudo. Porque se eu vou querer casa, carro, filho, tudo... Deus é dono de tudo, ele criou tudo, e ele quer habitar dentro de mim. Então busque ao Espírito Santo, busque ao Espírito Santo. Vai para a igreja e fala, eu quero me encher do Espírito Santo, quero falar em língua estranha, vá para a igreja, busque ao Espírito Santo. É isso que nós precisamos, que ele entrar no teu casamento, a coisa vai mudar, você está na tua vida. Por exemplo, pastor, nós não somos isentos de problema. Não, claro eu que fico não. chateado com muitos membros idólatras, porque as igrejas estão cheias de crente idólatra. Tá ficando Principalmente esses que vivem de sede, essa sede grande. Eu não sou contra elas, não. Eu queria uma sede delas, um templo de Salomão da vida. Também quero. Eu queria. Mas se eu tivesse lá, eu ia ensinar para esse povo não idolatrar nem o templo. Eu ia ensinar, porque está na Bíblia. Se eu tivesse daquele altar lá, eu ia falar para o povo, não idolatra esse local e nem a minha vida. Porque tem gente que fica olhando para o bispo, o apóstolo. Aí se eu tocasse nele, toque em Jesus que está perto de você. Verdade. Aí se eu tocasse naquele pastor, toque em Jesus que está do seu lado. As pessoas desprezam até a própria igreja. Toca no Espírito Santo que está dentro de nós. Então, os crentes é tudo idólatra. Olha, é porque é o fulano, é o beltrano, é o ciclano, é o fulano, é o ranca-toco da vida. Oxê, nós também... Eu estava falando com Deus que os grandes podem até cair que vai para o meio. Nós já estamos embaixo. Nós estamos igual o Gideão. Manassés, não me deram menor. Acaba. Já era. Nós somos um povo dos pequenos, mas a gente ninguém... Para compartilhar na nossa live é difícil. Mas se tivesse um bispo aqui falando, já tinha 10 mil pessoas vendo, tudo bando de idólatra. Sabe? Bando de crente de idólatra. Vou te levar na minha igreja lá, porque lá você vai ver ouro na parede, você vai ver aquele negócio lá. Você está indo buscar Jesus ou o que é?
Sabe? Olha. É tudo idólatra. Sai da igreja católica, sai do... Deus me perdoa aqui eu falar dos católicos, porque eu tô falando contra a idolatria. Feitiçaria, aí vai pra igreja, chega lá... Tem muitos irmão católico nos você precisa assistindo, conhecer, Deus abençoe, viu? você precisa tocar no pastor lá, ele vai passar Meu e todo... Toca em Jesus, que tá perto de você todo dia. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa. Fala, fica à vontade aí. Bem claro para todo mundo aqui, as ovelhas não é nossa, as ovelhas é do Senhor Jesus. Tem uns pastores chegando, minhas ovelhas. Irmãos, isso é perigo, irmão. Tome cuidado. Olha, Jesus falou que Jesus é o sumo pastor, nós somos pastores. Então, nós conduzimos vocês aos pés do Senhor Jesus. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ficar muito vigilante. Sabe que eu fico chateado com muitas ovelhas, que elas congregam na sede. Quando elas vão falar, eu sou lá da sede fulano, lá tem padre televisão. Só que quando acontece um problema dentro de casa, vai no pastor vizinho. Aí vai no pastor da Assembleia de Deus lá, pequenininho, pastor, correndo aqui, tem um demônio na minha família. Aí fala, vai buscar o apóstolo, o bispo lá que nem te conhece. Nem te viu, nem você vai, fica tocando, entendeu, Zé? Não é seu ou não é? É desse jeito. Nós não estamos falando mal de pastor aqui não, tá? Não, claro que não. Tanto que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos falando das ovelhas idólatras que pratica a idolatria, por isso o casamento é destruído, por isso que há esfriamento, porque sai da idolatria do mundo e começa a idolatrar o tamanho da igreja, paga um preço terrível. Agora, é errado você ir longe para buscar a Deus, se tem uma palavra firme, se tem ali alguém que consagra, não é errado. Não. Se tem um pastor consagrando, mas não importa se ele é de um grande templo ou se é de um pequeno templo. O importante é que você não pode ser idólatra. Você tem que amar a Deus, porque tem pessoas... Quem é que tá falando aí? Eu fulano. Não é ninguém. Entendeu? Não é assim? Olha, a irmã Elza, eu não vou falar, tá? Mas não tá orando pela tua vida. Mas, o pastor, é assim, ó... De repente, tem pessoas que estão nos ouvindo agora aqui, aí você vai lá no Brás, sendo que tem igreja na porta da tua casa. Ajude os que estão perto de você, né? Vê o que ela está falando aí. Meu marido, pastor, já me humilhou muito. Eu sirvo a Deus. Ele não, eu me pergunto. Porque eu aguentei tudo isso e continuo com ele até hoje. Porque você é uma mulher de Deus. Porque você está fazendo a tua parte. Minha filha, ele não te humilhou, não. É ele que está sofrendo. Você quer uma revelação de Deus? Eita, é forte. Esse cabra tá com ansiedade. Você não sabe. Eu estou revelando aqui. Ele tá com ansiedade. Ele tá com problema espiritual. Agora, se a humilhação porque você cuidou bem dele, porque eu falei, né? De repente, se você cuidou mal, né? Quis maltratar, quis negar alguma coisa, um cuidado, e veio isso, aí é outra coisa. Agora, se você for uma mulher decente, irmã, a senhora é honrada, a senhora não foi humilhada a coisa nenhuma, não. A senhora será humilhada quando a senhora pecar, quando a senhora errar, quando a senhora praticar coisa de vergonha. A senhora não fez nada de vergonha, a senhora cuidou do marido. A senhora mostrou força, a senhora mostrou capacidade, a senhora mostrou caráter, a senhora mostrou moral. O cara te humilhando, mas entenda, ele é teu marido. Porque parece que, se você começou a falar, parece que ele é teu inimigo. Me humilhou, meu inimigo. Não, calma lá, é teu marido. A Bíblia diz que os dois é uma só carne. Ele deve estar sofrendo por isso. Se de fato, de verdade, ele te humilhou, com certeza, ele está sofrendo, precisando de Deus. E fique tranquila, não te humilhou coisa nenhuma, não. Ou às vezes você que está nos ouvindo aí, às vezes o homem chega cheio de problema e uma palavra ele mal proferida, você já faz um julgamento. Você tem que também ter uma compreensão. E se for o diabo que estiver na pessoa? A mulher tem que entender. Tem que compreender. Quem está aí não é ele. É Satanás que quer me humilhar. Então, às vezes a pessoa está endemoniado e a pessoa vê... E o diabo quer que a pessoa... Jesus disse, nossa briga não é contra o sangue e a carne. Se eu enxergar uma pessoa e eu vou ter que ter o dom do discernimento de espírito, e eu vou perceber que conforme as atitudes dele não é carnal, é espiritual, então ele tem um espírito que está querendo me humilhar, usando ele. Porque se ele for liberto, ele vai mostrar amor para comigo. Verdade. Então, é como nós estamos falando. Busque a Deus. Deixa eu contar um fato aqui. Vou contar podia contar duas histórias. Primeiro, quando eu estava na Paz e Vida, do Icaraí. Na época, o pastor Rodrigues era pastor e eu pregava na terça-feira e eu pregava no sábado. E eu estava trazendo uma mensagem sobre isso há muitos anos atrás, uns 25, 30 anos quase. E eu pregava... Ali veio uma mulher contando para mim, dizendo, pastor, o senhor pregou hoje sobre isto e eu vivi isso.
Eu sempre amei meu marido, sempre cuidei dele. Ele sempre me amou, sempre cuidou de mim. Mas teve um dia que houve uma discussão lá, ela falou por uma besteira e ele deu um tapa nela. Meu Deus. Ele nunca relou a mão nela. Bateu na cara dela. Essa mulher olhou para ele e falou assim, ó, eu não vou te responder porque eu te amo e você é meu marido. Mas Jesus responderá por mim. O que ela fez? Entrou no quarto e foi chorar. Mas não falou mal, não xingou, não proferiu palavra de maldição para o marido, só falou, eu te amo, tu é meu marido, eu não te responderei. Jesus vai te responder. E ela foi no quarto e chorou na presença de Jesus, falou, ele nunca me bateu, ele sempre cuidou de mim, eu sempre orei por ele. Ela foi para a igreja. Foi para a igreja e quando de repente ele não era evangélico, era ela era. De repente, quando ela está lá, uma cadeira vazia do lado, senta uma pessoa, ela orando ali, buscando a Deus, de repente alguém toca nela. Era ele. Ela chorou de alegria e nunca mais ele saiu da igreja. Ele se batizou, ficou com... aquele tapa era um teste de prova para ver se ela tinha o Espírito Santo ou não. Eita. Aí, como ela não reagiu, Jesus operou. E aí ele contou que Jesus visitou ele lá e falou um negócio para ele. E ele foi para a igreja. Por quê? Porque ela colocou na mão de Jesus. Ela não ficou irada, revoltada. Ela não revidou. Então, ela me contou e falou, pastor, eu dou graças a Deus por aquele tapa. Aquele tapa não me feriu, não me humilhou, ele me alegrou, ao ponto que eu conto para todo mundo. O tapa que eu levei do meu marido que fez eu ganhar ele para Jesus. Teve outro fato que você acompanhou, você conheceu aquela mulher que o marido trabalhava na Renault? Sim. Que congregou no Castro Alves? Sim. Que ela dava banho nele bêbado, dava comida, ele pegava o prato, quebrava, ele ia lá, glorificava a Deus, e ela falava, eu fico em casa. Ele ganhava bem, que ele trabalhava na Renault na época. Verdade. Ele se converteu ou não se converteu? Congregava comigo lá no Castro Alves, fomos na casa dela várias vezes, e ela contava, pastor, ele me xinga, ele pega o prato de comida, quebra, mas eu profetizo, vai ser um homem de Deus, porque ele é trabalhador, ele chegava bêbado, dava comida, ele quebrava, no outro dia ela dava banho nele, ele estava limpinho, cheiroso, namorava com ele, ele não entendia nada, porque tem mulher que deixa para outro dia para brigar, você não deve brigar com seu marido nunca. Eu vi uma vez, a mulher perguntou ao pastor, quando é que eu devo brigar com meu marido? Ele falou assim, quando ele estiver bom. É nunca. É quando ele tiver bom que você tem que abraçar e amar. O homem está precisando de amor, o homem está preso na cachaça, está perdido com a alma presa, abandonado, entendeu? Abraça ele, beija e fica quieto, põe na mão do Senhor os problemas. Seja crente, se enche de Deus e crente que eu estou falando que dá certo. Se não dá certo, você vem aqui e fala comigo, que você é pastor. Eu não prego mais o evangelho. E não tem fórmula mágica, não. Fui no culto de fulano, lá eu ri bastante, porque eu aprendi isso. Não existe isso. Tem macumba, tem feitiçaria, tem erro da gente, tem erro da própria pessoa, cada um tem suas funções. Busque a Deus, o teu relacionamento com Deus. Está frio com Deus. Levanta, vai para a igreja, vai trabalhar para Jesus. Vai trabalhar. A Bíblia diz que Jesus, quando vier, está com galardão, o salário nosso, de cada pessoa. Para nos abençoar. Se não fazer nada para Jesus, como é que quer? Fique dentro de casa e... Você tem que pôr o teu foco na presença do Senhor. Usa o tempo para fofocar. Não é o caso da irmã aqui não, pelo amor de Deus. Vixe. Zé? É legal. Eu tô falando em geral, pessoas que perdem tempo com fofoca. Tem que trabalhar. Se você tiver tempo sobrando, você vai fofocar, você vai dar lugar pro diabo, você vai dar lugar pro videogame, pra vício, pra tudo. Pode falar, pastor. Ou você que, às vezes, profere palavras assim, tomara que você arrume outra. Não fale isso nunca, meu irmão, minha irmã. Não fale isso. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. Você lança a palavra. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz assim, toda palavra, ela produz um resultado. Então, você hoje dá tempo para você mudar tudo aí na sua casa. Primeira coisa, trazendo Deus para o teu lar novamente. E aí você vai proferir as bênçãos e vai quebrar as maldições que você lançou. Desse jeito. Você compreendeu ou não? Meu marido era isso. Sabe por quê? Tem gente, pastor, que chega na nossa casa, na nossa família, os parentes, que ele quer que você se destrua mesmo. Ele não tem prazer, porque ele não é feliz, ele não quer que você seja feliz. Eu não sei por que você está vivendo com essa pessoa. Estou vivendo por causa de Deus, da honra de Deus. Porque no começo não deu certo, o fim também vai dar certo. Então tira essas maldições, traga Deus para tua casa e Deus vai mudar esse quadro, essa situação. Com certeza. Da tua vida. Com certeza, desse jeito. E igual você citou, uma das mais coisas que acontece em casamento, quando ele está com 10 anos, 5 anos, eu devia ter casado com a fulana. Eu devia ter casado com o fulano. Aí o cabo começa a lembrar de quem namorou do passado, a mulher começa a namorar do fulano. O fulano tá bem. Fulano tá bem. Aí começa essas besteiras. Essas palavras. Busque a Deus. Né? A Deus. Põe Deus aqui, na tua vida. A irmã tá ouvindo aqui, né? Eu vou falar isso pro senhor como testemunho, porque, quando eu casei, a minha irmã, eu tenho uma intimidade grande com minha irmã, a mais velha. Ela olhou para mim assim e disse, você não vai durar um ano. Eu falei, são 22 anos. Entendeu? No lugar dela falar assim, meu irmão, que Deus te abençoe.
Porque a gente sabe que tinha uma maldição na minha família muito grande. Você tá na rádio, cuidado. Não, ela tem que ouvir. Mas eu falei sentado com ela, sempre falei. Aí eu falei assim pra ela, falei assim, ó, você tinha que profetizar coisa boa, são 22 anos. Ela falou pra minha esposa, olha, vocês estão de parabéns. Hoje ela reconhece a mão de Deus na minha vida, na vida da minha esposa. Você compreendeu ou não? Eu não peguei aquela palavra e não coloquei dentro do meu coração. O foco, eles querem viver bem, mas não quer Deus. É verdade. As pessoas querem ter um bom relacionamento, casamento, vai buscar o pastor fulano, aí o pastor prega, ó, eu vou ensinar, o homem tem que fazer isso. A mulher, eu podia citar alguns nomes aqui, famosos aí. Eita. A mulher faz aquilo. Vai contar história pra boi dormir. Não é toda hora que Se não tiver Deus, não manda buscar Deus, manda orar. Sabe? Ajuda, mas se não tiver Deus, o casamento foi feito para viver com Deus. Se a família é uma instituição divina, Deus tem que estar ali dentro. A mulher tem que ser de oração. A mulher fica igual Marta, fica o dia inteiro limpando o banheiro, mas não para dobrar o joelho e orar pelo marido que está no serviço. A mulher está em casa, quando chegar no dia do juízo, Deus vai perguntar. Você ficou em casa, o marido foi trabalhar. Você orou quantas horas ali por ele no serviço? Quando ele estava saindo para ir para o bar, antes de chegar no bar, você orou já para ele vir direto para casa? Você ungiu o portão para entrar ele e o espírito da pinga não entrar? Você fez alguma coisa? Está fazendo alguma coisa para buscar? Não estou. Então você quer o quê? É verdade. Quer que alguém traga uma fórmula mágica para você fazer e agradar, me dar dinheiro que eu namoro com você? Não. O namorar, o relacionamento íntimo, até os mendigos da rua não tem dinheiro, não tem nada e namora lá. Ele se gruda lá na sujeira e faz. Isso é o natural. Encostou, o choque pegou, fez, acabou. E um agrada o outro e pronto. Agora, sem Deus, eu estou pregando aqui para o pessoal o esfriamento para voltar para Deus. Pastor, amém? Eita, Jesus. Eu não vou nem ler o seu nome, mas amém, irmã. A vida acontece isso, tem esses problemas aí. Senhora, entendendo? Eu não vou falar o nome aqui, mas isso acontece, irmã. Isso acontece. Então, assim, é o jugo desigual, né? Por isso que tem que saber administrar. O casamento é uma coisa muito séria, né? Problema, a gente vai passar. Ninguém está livre. Então, a irmã falou, meu marido, o pastor levantou ele como obreiro. O pastor errou, minha irmã. Eu não estou aqui para falar mal de pastor, não. Até porque, minha querida, para levantar um homem obreiro, o pastor tem que chamar a mulher para ver se a mulher aceita ele ser obreiro. É a mulher quem vai falar. Se a mulher fala, por quê? Eu vou explicar por quê. Pastor que estiver me ouvindo aí, eu prego o evangelho há 28 anos. E eu não sou aquele pastor que eu leio o livro de pastor, mas não sou protótipo de nenhum, não. Não vem que não tem. Deus me ensinou a Bíblia e o que está na Bíblia é a verdade. Entendeu? Aí o pastor vai levantar o cara obreiro, levanta sem a mulher falar nada. Porque quando chama para obra, que eu vou levantar alguém, que a mulher não vai ser levantada junto com o marido, eu tenho que ver o relacionamento desse e chamar a mulher. Falar, ó, o teu marido vai trabalhar na obra, eu vou exigir dele aqui. Eu quero o tempo dele aqui. Entendeu? E o que você acha disso? Ela vai dizer, não, pastor, eu quero ele na obra, tal, é assim. Eu falo, então, pergunto como é que está o relacionamento de vocês. Como é que é o relacionamento? Ele tem tratado bem, não tem? Então, se o pastor levantou o cidadão e não fez... Porque a necessidade da igreja é tão grande que apareceu, tocou, fez alguma coisinha ali, já tá... Não é assim a coisa, não. Então, irmã, é triste eu falar aqui, porque alguém vai pagar um preço. Olha, o senhor está falando tanto aqui de casamento... E ela está dizendo que ele foi embora. Cadê? Baixa um pouco. Como é que baixa aqui? O Zé tem que baixar lá. Lê aí para mim aí. Aqui. Eu tô com ela aqui ainda. Não, aqui é uma, já entrou outra aqui, ó. Eu não vou falar o nome, tá, irmãs? O pastor levantou ele como obreiro, ele foi embora. É porque tem que ler isso. E casou com outra mulher. Com outra mulher. Então, o que aconteceu aí? Ele, querida, não vai se dar bem. Eu não sei quantos anos tem isso, mas ele não vai durar muito lá. A não ser que a irmã estava muito errada, porque do contrário, se a irmã estivesse dentro da palavra correto, porque eu não sei as atitudes da irmã quando a irmã estava no casamento com ele, né? Eu não sei como é que as atitudes da irmã como fazia, porque eu tenho que ser sincero aqui na palavra, eu não posso, porque eu estou conversando com ela aqui, bater no cidadão, porque eu nunca conversei com uma pessoa, um casamento, com um cônjuge único, sem conversar com outro, porque é fácil chegar e sentar a lenha, mas eu tenho que ver como eu vivi, de repente algumas atitudes. De repente eu estou pagando um preço que eu errei. Eu tenho que reconhecer que eu errei, eu falhei, eu não cuidei bem daquilo que veio na minha mão, eu não tratei, eu fui rixosa, eu fui isso, eu neguei isso, eu neguei aquilo. E a Bíblia relata que se acontecer alguns fatos, pode separar assim. Só quem não conhece Bíblia é que não sabe disso. Pois a Bíblia, o próprio Salomão disse, é melhor morar lá numa rua, nessas garagens que tem telha assim, que ele chama... telha biqueira roubada lá, do que com mulher rixosa.
Né? Porque ninguém aguenta, o que ele está dizendo que não há para suportar. E quando a Bíblia diz não defraudei um ao outro na intimidade, é porque se defraudar, o diabo entra. E se o diabo entrar, vai separar. Então, quem levou teu marido embora não foi Deus, foi o diabo. Né? Porque ele foi agora não sei quanto tempo, não sei, agora tem que buscar Deus, né? Também a gente não sabe qual o motivo que ele foi embora, né? Então tudo tem um... Exatamente. Hoje não adianta você Eu estou tratando o coração dela que ela ligou aqui. Então Deus é o seu marido, Deus é, como está lá em Isaías, né? Tem mais um aqui que falou assim, ó, meu marido foi embora, pastor. E ainda não voltou. Então, olha, eu aprendi uma coisa. De repente, você que está aí agora, você tem... uma aqui falou que tinha macumba, ela, né? É, não, essa aqui é outra. Já a terceira já. Destruir tudo depois que fui buscar a Deus. Mas, às vezes, um exemplo assim, tem homem, pastor, que não gosta de ser humilhado. De repente, ele está vindo lá, está no bar lá, a mulher vai lá chamar ele. Você tem que mudar os comportamentos. Mas eu já vi muito homem humilhado que segurou a bronca também. Segurou, mas tem homens que não suportam, né? Entendeu? Então, tem coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu mesmo, com a minha esposa, eu já... Já, né? Brigou muito. Não, brigar não. Não, então tá discutir, mas eu falo que a mulher exige muita coisa. Pode ser dentro da igreja, fora da igreja, você tem que ir. Entendeu? Tem que ter cabeça, esfriamento, coração. Se você falar que existe casamento perfeito, é mentira, porque é dois seres humanos imperfeitos que casam. Entendeu? Então não existe casamento perfeito. E eu digo nos casamentos, a desgraça do casamento é quando a pessoa casa querendo ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Se você estiver triste, eu ando triste porque eu estou tão sozinho, então não casa. Casa quando você estiver feliz. Porque você vai casar para fazer alguém feliz. Você vai me fazer feliz? Não existe, não é bíblico, isso não está na palavra. O homem tem que chegar assim para a mulher e vai dizer, eu vou te fazer muito feliz, porque eu estou feliz, estou realizado da minha vida, estou assim, eu tenho muita felicidade para te dar. Aí sim, aí a mulher vai dizer, eu também. Estou muito feliz com meu pai, com a minha mãe, não quero nem sair da casa do meu pai e mãe, vou sair porque eu tenho felicidade para fazer você feliz. E aí eu vou fazer o outro feliz. Agora, eu quero casar, você vai me fazer feliz? Cadê meu príncipe? Esquece. Se você não fazer ele feliz, a felicidade não vem para você. Se você não fazer teu cônjuge feliz, você não será feliz. Entendeu? Então, a questão é que nós estávamos falando mesmo aqui, que ela diz, macumba. Só que o que eu estou entendendo aqui, parece que ela está falando o seguinte, depois que eu fui para a igreja, tinha uma macumba para me destruir. Tudo depois que fui buscar Deus. Aí que eu entendi tanta tribulação. Então tinha macumba. Você reconheceu que era espiritual. Igual eu estou falando. Aqueles ensinos que alguns pastores dão, resolvia no caso dela aí? Não resolve. Resolve o quê? É o esfriamento para com Deus. Então volte o cônjuge, você que é mulher, buscar Deus, que você vai consertar teu casamento. Volta, homem, buscar Deus, que tua mulher vai voltar teu fogo do céu para te abençoar. Senhor, você sabe que teve uma guerra na Inglaterra, e aí chamaram os conselheiros, aí a rainha chegou e falou assim, olha, eu não tenho medo de enfrentar um exército, mas eu tenho medo de enfrentar alguém que está ajoelhado. Então ela estava reconhecendo que um homem ajoelhado ou uma mulher ajoelhada consegue neutralizar todo tipo de situação. Uma guerra ela não tinha medo, mas ela tinha medo de enfrentar a presença de Deus. Desse jeito. Então, quando você trazer Deus para sua vida, para sua casa, ele vai mudar a história. Ele pode trazer o seu marido de volta. Tá entendendo? Ele pode mudar, ele é Deus. Aí, a Priscila Andes falou, eu creio, tomo posse que meu marido vai voltar. Em nome de Jesus. Eu não sei porque que ele foi embora, mas é a tua fé. Tudo é possível ao que crê. Agora, a fé, ela existe um preço. Por exemplo, o tempo perdido, porque todo mundo, quando o marido vai embora, vai buscar o ombro da mãe, das amigas, né? Não é assim, os pastores que estão conosco? Vai buscar os ombros, né? Verdade. E aí fica conversando, falando um monte de coisa. Fale para Deus. Não conte derrota pro seu vizinho, pra tua mãe. Tua mãe talvez não está preparada para te dar conselho, porque ela vai te dar conselho te amando. E às vezes ela vai ter que te dar uma bronca. Falar, minha filha, eu vi erro do seu lado, busque a Deus. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que você vai buscar Deus, e a Bíblia diz, queixe-se o homem do seu pecado. Deus, onde eu errei? Teve na minha mão, eu deixei escapar. Se foi o diabo que entrou, igual uma disse aqui, aí você não pôde fazer nada. Então o que eu estou dizendo agora é que pode mudar o quadro. Vá buscar a Jesus, porque ele pode abençoar teu casamento. Procure uma igreja que vai pregar a palavra, que vai te ensinar a você ficar firme, que vai dar certo. Jesus não falha. Em vez de ficar conversando com o vizinho, aquele tempo perdido com a vizinha, com a mãe, se estivesse conversando com Jesus de joelho, era melhor. Jesus resolveu o seu problema. Me fala de onde vocês são. Você coloca aqui de que estado que você é. A gente vai orar pelo casamento dela. Se você é daqui de São Paulo, se você é fora de São Paulo, só coloca aí, tá certo? Por quê?
Porque se você for aqui de São Paulo, a gente vai te encaminhar um endereço para você estar indo lá, nos visitar, para a gente orar por você pessoalmente, se você é daqui de São Paulo, tá certo? Se você não é, fica tranquilo. Tem um caderno de oração, a gente nota todos os seus nomes, tá? E vamos colocar aqui para Deus te abençoar. Tem gente assim, olha, pastor, a pregação está sendo uma benção. Vamos continuar aí, pastor. Tem muita gente... O horário. Tem 5 minutos. Ai, Senhor Jesus. Mas nós é temos quinta, novidade, né? Logo nós temos novidade. Hoje tem o próximo, né? Logo nós temos novidade, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já prometi 2 coisas que não cumpri. Eu falei da Santa Ceia, que eu ia vir pregar no outro dia. Mas não dá tempo. E tem aquele estudo também lá, que nós estamos no Apocalipse, que a irmã pediu, que não deu. E sobre casal, eu posso trazer muito mais coisas sobre casal aqui. É forte o negócio. A gente pode mostrar na Bíblia. Eu gosto de estar lendo na Bíblia, falando na Bíblia Sagrada, para não pôr um fardo nem em um e nem no outro. Não é pôr um fardo na mulher e nem um fardo no homem. Tem uma passagem que Jesus, ele fala assim, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo é casamento. Então, quando Jesus fala, tomai sobre mim meu jugo, case comigo. Aquela passagem de Mateus 11, 28, Jesus está falando, case comigo. Case é case. Jesus está com a aliança dizendo para a mulher, case comigo, minha noiva. Porque quando ele fala assim, o meu jugo é suave, por quê? Por que seu casamento pesou? Porque o seu marido, quando você casou com ele, ele trouxe um fardo e um jugo. O que é jugo? O jugo era uma ferramenta que faz 2 bois andar junto. Lá em Minas Gerais, onde meus parentes viviam, porque eu sou do céu, não sou da terra, meus parentes eram de lá, chama canga. E colocava assim no pescoço de 2 bois, para os dois, então... Trabalhar pareado, né? Se não existia um jugo, por isso que chama cônjuge, porque vem de jugo, de caminhar junto, mas não é uma improvisão para... A partir do momento que casou, tem que entender que meus amigos é nossos amigos, que minha família é nossa família, que a minha mãe é a mãe da minha esposa, que a mãe da minha esposa é minha mãe também. E que se começar a coisa a ficar separada assim, já começa tudo errado. Então casou e uniu tudo. O casamento ele é muito forte, porque outra coisa, não existe casamento sem derramamento de sangue. Verdade. Esse negócio de casou no cartório, no papel, isso para Deus é furada. É bom, eu prego isso, eu prego. Sim. Entendeu? Mas o casamento tem que haver derramamento de sangue. Tem uma aliança. Se não haver derramamento de sangue, não há aliança. E o homem, quando tem intimidade com a mulher, ali ele faz transfusão de sangue. É ali que a aliança é completa. Jesus derramou o sangue dele na cruz para selar o casamento com a noiva. E nós, quando tomamos o cálice na ceia, aquela cerimônia da ceia é uma cerimônia de casamento, que os judeus faziam, que os galileus faziam. Se você procurar aí na internet, eu esqueci o nome, você vai ver que a Santa Ceia é uma cerimônia de casamento até que o noivo volte. Não, ela é uma cerimônia de noivado, esperando o noivo. O noivo ia, dava o pão e falava para ela beber o vinho, e ela bebia para esperar o noivo voltar para buscar ela. Ou seja, a transfusão de sangue, quando o homem tem intimidade com a mulher, entra sangue da mulher no homem e entra sangue da mulher. Como isso, pastor? Procura o teu filho, faz exame nele para ver se tem o sangue dos dois. Tem ou não tem? Verdade. Então entrou sangue ali, dos dois lados. Então, quando na intimidade, o sangue ali sela o casamento. Se parar de praticar essa junção, a Bíblia diz que a intimidade é a benevolência do casamento, é a bênção de Deus no casamento. Então, ou seja, com a presença de Jesus, o diabo quer evitar isso. Então a gente tem que aprender muita coisa com respeito de casamento, de família, para ir bem. Eu quero ensinar para você ir bem. Tá certo? Gente, olha o horário. Já estamos encerrando. Você faz a oração final. Que Deus abençoe. Então faz o seguinte, amanhã, vocês garantem que vocês vão estar nesse horário? Amanhã é? Sexta-feira. Vocês garantem estar nesse horário? Aí a gente volta falando do mesmo tema. E aí eu quero que vocês participem. Porque eu não quero só que as pessoas entrem e contem, porque eu quero que conte os problemas, eu quero casamento também, que já tem 50 anos, 40 anos, eu quero que você entre e conte. Olha, você que já passou um perrengue e venceu, eu quero que você conte. Pastor, eu passei um perrengue com meu marido, né? E vencemos. Vamos orar? Vamos lá, Osés, para terminar aqui. Vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e também nosso Pai, nós apresentamos a cada família, a cada um que está participando, que Deus, a presença do Senhor, possa entrar na vida de cada um dos teus filhos. Sim, meu Pai. Trazendo uma sabedoria, inteligência. Sim, é verdade, Senhor. Se eles perderam, eles vão adquirir sim, através do Senhor. Em nome de Jesus. E o Senhor diz, buscar-me-ei e me acharei. Sim, quando buscar de todo o vosso coração. Que a presença do Senhor possa trazer de volta o esposo de muitas mulheres. Sim. Ou homens que as esposas foram embora. Sim, que a presença do Senhor possa mudar essa família delas. inteira. Renovando, Sim, restaurando. E abençoando os filhos também para que não
vá para outro caminho. Sim, Assim, meu Pai. nós liberamos a bênção em nome de Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Deus abençoe vocês e compartilhe aí. Fique É na isso aí, paz. fica no programa. Próximo aí vai estar o Oséias com a sua esposa, que já estamos falando do casal aqui. Então verdade. você já fica assistindo eles aí. Pastor Oséias é uma bênção, tá certo? E vamos em frente, porque o Senhor é conosco.